Olá, começa agora o programa Mídia em Cheque, programa produzido e apresentado pelos alunos da UFN. Hoje o nosso tema é Fake News no jornalismo. Nossos convidados são o professor Maurício Dias, aqui da instituição, a jornalista Márcia Marinho de Faria e o advogado Danner dos Santos. Professor Maurício, já vamos começar. Jogar a bola para você. O que são fake news? Bom, fake news, no conceito, digamos, mais básico, seriam as notícias falsas, mas a gente pode avançar um pouquinho nessa ideia para entender como toda e qualquer informação que é feita deliberadamente para enganar as pessoas. Então, entrariam aí algumas notícias feitas de forma até mesmo profissional, para que as pessoas sejam, para que a opinião pública das pessoas seja conduzida de uma forma errada, para que elas acreditem em algo que não é exatamente a verdade. Ou seja, ela está em consonância com a ideia de pós-verdade, ou seja, que não é algo que começa a ser entendido como verdade, mas que não é verdade. Nós sabemos que as fake news não é de agora, há muitos anos atrás, desde a época do nazismo, inclusive. Só que elas ganharam muito mais força a partir das eleições de 2016 nos Estados Unidos, com grandes repercussões sobre algumas mentiras a respeito dos candidatos na eleição naquela época. Como é que funcionam essas fake news? Bom, elas podem ser feitas, por exemplo, se utilizando de determinados recursos, como, por exemplo, para chamar a atenção de algo. Então, textos que são muito chamativos, títulos sensacionalistas, geralmente são títulos sensacionalistas, e que acabam sendo muito apelativos para que a pessoa leia, para que a pessoa clique. É quase aquela página que vai fazer com que eu quero tanto ler isso, eu quero saber disso. Então, a fake news ela se baseia nisso que as pessoas já conhecem, de elas consumirem pela internet, e também da pressa que as pessoas têm. Então, por exemplo, ela está diretamente ligado com a ideia que a gente tem hoje de economia da atenção, que as pessoas recebem tanta informação que elas já não sabem mais selecionar, e elas já não sabem mais aquilo que é válido, e chega uma hora que elas simplesmente escaneiam aquilo, apenas passam por aquela informação de uma maneira muito rápida. Então, quem produz a fake news se utiliza disso, que as pessoas não vão parar para ler toda a informação, que as pessoas vão ler apenas o título, e que as pessoas não têm muito tempo e que elas vão receber muita coisa. Mas também a fake news se utiliza de um outro expediente, que é o de ir naquelas crenças de determinados grupos da sociedade, ou seja, ir nas ideias de, por exemplo, teorias da conspiração, ou então boatos que foram lançados sobre determinada pessoa. Então aquilo ali é produzido como se fosse uma notícia jornalística, às vezes se utilizando até de recursos da linguagem jornalística, mas para quem é experiente vai ver que existem várias incorreções ali, como falta de fontes conhecidas, ou então a maneira com que é produzida a matéria, o título, ou às vezes até mesmo os recursos que são utilizados como fotografias, tudo aquilo ali indica de alguma maneira que aquilo ali não é verdadeiro. Ok. E para ti, Márcia, tu que está no mercado, trabalhando como jornalista, qual a tua opinião a respeito das fake news? Bom, Luana, antes de tudo, um agradecimento pelo convite. Eu que sou filha da UFN, também é um prazer estar aqui de novo, né? A questão das fake news preocupa bastante, justamente pelo que o professor estava falando. Eu analiso da seguinte maneira: a fake news ela evolui na mesma velocidade que a tecnologia. Hoje, quando a gente pensa em velocidade e de repente a gente está esperando para fazer um download de um arquivo que demora 30 segundos, a gente acha que a internet está lenta, está demorando, né? E na verdade é muito rápido, é tudo muito rápido. E essa pressa, essa economia de atenção que o professor falou, é o que acaba dando ibope, vamos dizer assim, né? Dando cartaz, dando ênfase para fake news. É bem o que o professor estava falando, uma manchete apelativa,
né? Que chama atenção, tu clica para ler, né? E muitas vezes até vem carregada de vírus, né? Agora tem umas que são piores ainda. Como assessora de imprensa, que é a área que eu trabalho com maior frequência, é um incêndio constante. É um incêndio constante. Tu citaste muito bem a questão das eleições de 2016, e aqui no Brasil também a questão das fake news de forma muito grave, muito preocupante nas últimas eleições. E eu, na época, já trabalhava com assessoria de imprensa política, né? Então, é estar atento o tempo todo a informações geradas o tempo todo por internautas, muitas vezes mascarados de veículo de comunicação, como o professor mesmo estava falando, né? Existe uma criação semi-profissional por trás disso, que dá uma falsa credibilidade, né? E preocupa porque as pessoas não leem, não verificam esses sinais, como o professor falou, né? Falta fonte, essa foto. Hoje chegou uma notícia de uma catástrofe na minha timeline, uma notícia de 2014. Opa, né? Então, são questões... É comum, né? Então a gente vê que a pessoa não lê, ela simplesmente... Nossa! Ou não se estranha mais quando uma pessoa diz alguma coisa... eu vi que estão selecionando profissionais para uma determinada empresa, que as empresas também são alvo das fake news, né? Usam o nome de uma empresa, né? E aí eu pergunto, viu aonde? Aí eu vi no Face, né? Então o Face virou fonte, né? E o Facebook não tinha na sua criação essa responsabilidade. Ele era um espaço de entretenimento, Facebook, álbum de fotos, né? Então é bem preocupante. E nós sabemos também que as notícias sobre tragédias são as que mais causam, né? São. Então, se deu alguma coisa sobre tragédia, e principalmente envolvendo política e saúde, as pessoas veem como verdade e já acabam compartilhando. Exatamente, justamente pela gravidade da informação acabam compartilhando. E eu tenho experiência em rádio, TV, online, né? Então, quando eu estava no rádio, por exemplo, a gente viu o rádio como a primeira fonte. Né? Então, dava um acidente lá na Avenida Presidente Vargas, enfim, põe no rádio que já vai dar no rádio. Não, agora abre o Face. Né? Alguém viu, alguém fez a foto, alguém registrou e nem sempre aquela informação vem correta. O jornalista ele tem essa preocupação de ouvir quem estava na calçada, quem estava dentro do carro, quem estava no outro veículo, quem estava no prédio, quem socorreu. São várias fontes, vários pontos de vista e a fake news não traz esse ponto. Né? Também só para aproveitar o gancho, um ponto que favorece muitas vezes a multiplicação também é a carga horária de trabalho que os trabalhadores têm, que muitas vezes eles estão ali no WhatsApp ou no Facebook, curtindo o intervalo, 15, 20 minutinhos, e é muito mais fácil ser replicado que você entrar ali para ver realmente se é verdade, se tem alguma fonte mais segura ou não. Então também é um aspecto que contribui para essa proliferação, né? Aproveitando então, Danner, a respeito dessas fake news, existem consequências em compartilhar essas notícias falsas, né? Poderia falar um pouquinho para nós? Só primeiramente agradecer, né, a oportunidade, cumprimentar os integrantes da mesa, a Luana, professor, né, pessoa de quem eu cumprimento a instituição pela oportunidade, os discentes do jornalismo também, né, parabéns pelo projeto. E, bom, as fake news existem desde o medievo, né? Na época, como se fazia as bestialidades, mitos, monstros, enfim. Isso se proliferou através do tempo e a legislação tentou acompanhar de determinado período para cá, né? Como houve esse boom, essa proliferação muito grande no século XX para cá, no final do século XX, né? Começou ali. Então, a legislação brasileira tinha, até então, a Lei de Imprensa, né, de 67, que tratava alguma coisa ali, mas ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Então, o que se fez? Depois que houve esse interlúdio aí, tão somente em 2014 o Brasil foi regulamentar a navegação na internet por meio do Marco Civil Regulatório. Ocorre que em 2016, também um pouco tardio, a partir de 2016, por aí, a Europa e alguns países começaram também a trazer alguns métodos de coibir essa proliferação, especialmente no meio político, né? Então, a justiça eleitoral, ela muitas vezes trata de representações de partidos políticos e candidatos ou políticos que estejam no mister ali no momento. E ela, essencialmente,
o instrumento de repressão, digamos assim, que ela tem é combinar na retirada do material que foi publicado com postagens inverídicas, enfim, com aleivosias, ilações e nesse sentido. Ocorre que o Marco Civil da internet ele regulamenta, traz direitos, deveres, princípios, mas ele não estabelece propriamente uma sanção. Ele estabelece, por exemplo, que o provedor da internet ele não tem uma responsabilidade, senão quando ele não retira o material que for determinado pela justiça. Então aí ele pode ser penalizado. No entanto, se ocorrer isso, se ocorrer a retirada, o cumprimento da ordem judicial, o que pode recair para o que replicou a notícia, por exemplo, é uma responsabilidade civil ou penal. Responsabilidade civil se ofender e se vilipendiar algum direito da personalidade do indivíduo. Aí ele pode buscar reparação na esfera civil. E na esfera penal, se ele for difamado, caluniado ou injuriado, aí ele pode também buscar uma tutela jurisdicional para tratar do seu direito. Sim, eu não sei se tu já passou por algum cliente teu que quis fazer alguma denúncia a respeito de fake news, ou até mesmo acredito que essa lei Marco Civil, ela seja um ganchinho sobre aquela lei da Carolina Dickmann a respeito de nudez. Eu não sei se teria alguma ligação com elas. Clientes procuram tentando diversas formas de interpelar o judiciário, né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer o papel de filtro também, então não é qualquer mensagem que a pessoa achar que foi que vai ingressar no judiciário, que já está abarroado de demandas para, né, então no sentido de que se houver realmente uma flagrante ofensa, um vilipêndio muito grave, aí a gente sempre orienta, né, a buscar e aí tutelar o seu direito. Agora, com relação à lei da Carolina Dickmann, é mais com relação à privacidade íntima das pessoas, né? Claro que toda privacidade, ela por si só, ela é íntima, mas claro, é que nós estamos tratando um pouquinho de um assunto diferente nesse aspecto aí, sim. Ok. Professor Maurício, por que as pessoas compartilham tanta fake news? Qual é essa necessidade de ver a notícia e já estar compartilhando sem saber as fontes? E até mesmo assim, se uma pessoa compartilha e sabe que é errado, que é uma fake news, ela simplesmente apaga. Ela não vai lá e coloca isso está errado, perdão. Não, ela não se corrige. Ela simplesmente apaga. Então outras pessoas continuam compartilhando aquilo. Bom, a primeira questão que é sobre o porquê as pessoas compartilham, né? Eu acho que às vezes por falta de conhecimento, por não saber daquilo que está sendo tratado, às vezes por aquilo que eu já tinha mencionado, a questão da economia da atenção, né? A pessoa está tão sobrecarregada de coisas e ela só tem uma olhadinha ali e ela já compartilha. Eu acho que isso é o que acontece na maioria das vezes, né? E isso é o que a gente percebe se a gente for monitorar uma rede social como o Facebook, como o Twitter. A gente vai ver que a maioria e também o WhatsApp, que a maioria das pessoas faz isso, né? Então, se a gente for questionar, olha, mas quem compartilhou primeiro esse post? De onde você tirou isso? Se a gente for investigar, a gente vai ver que na maioria das vezes a pessoa não teve tanta preocupação assim e que a pessoa compartilhou algo porque chamou a atenção dela por ser algo tão inusitado, por ir em algo em conformidade com as crenças dela, que às vezes podem não ser exatamente, digamos assim, aquilo que é esperado, ou aquilo que... Ou por ser... E nesse sentido pode ser que ela tenha uma crença que eu quero que aconteça tal coisa, eu quero que determinada pessoa esteja ligado com aquele esquema de corrupção, por exemplo, né? Ou que aquela pessoa ela tem uma determinada questão que é negativa ali, ou então que existe, por exemplo, né, um caso. Então, essas coisas que são no íntimo aí da própria... enfim, da gente acompanhar histórias, né? Das pessoas querem ver uma história, mas elas querem uma história que é totalmente fora do esperado e às vezes as pessoas acabam, né, compartilhando isso. E
E acho, enfim, em função da falta de tempo, eu acho que até mesmo os jornalistas às vezes acabam compartilhando notícias falsas porque estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E aí entra um outro fator que é a multitarefa, né? Então as pessoas fazerem várias coisas e não darem atenção devida para cada uma delas, e com isso se diminui a possibilidade de poder avaliar algo como sendo verdadeiro, no caso de uma informação, ou tendo também mais critérios para a gente poder avaliar que ali existem indícios de que tem algo errado. Agora, o porquê as pessoas não se retratam, aí já é uma questão de índole, né? É uma questão de que a gente poderia dizer que faz parte da própria ética dentro da rede social. Então, à medida que eu entrei numa rede social, eu sou o responsável por aquilo que eu compartilho, eu sou responsável por aquilo que eu publico, eu sou responsável por aquilo que eu curto, enfim, por qualquer procedimento dentro da rede, eu sou responsável. Então, se eu compartilhar algo que é falso, minimamente eu deveria me retratar e dizer que aquilo ali não condiz, e dizer que, fazer um meia-culpa, todo mundo deveria fazer isso, até para que outras pessoas não caiam nisso. O que a gente pode fazer enquanto usuário da rede? Ver que alguém compartilhou algo falso, ir lá nos comentários, ou, em primeiro lugar, chega em inbox, se a pessoa é próxima. Olha, fulano, aquilo ali não está adequado, isso aqui é falso. Mas não adianta dizer apenas que está falso. Adianta hoje dizer que está falso e o porquê. Ou seja, eu tenho que compartilhar em algum lugar que diga que aquilo ali é falso, ou em algum lugar o que diga a verdade. Ou seja, eu tenho que fazer também o trabalho de apuração, né? Não adianta só dizer que está falso. Ou então a gente pode ir lá nos comentários, se a pessoa não é tão próxima, ir lá nos comentários e dizer, olha, essa informação que você acabou de compartilhar não é verídica por isso e por isso. Ela já foi desmentida por tal site, ou ela foi comprovada em tal lugar, ou então acabei de checar tal relatório que diz isso, ou então a pessoa que é citada como fonte, acabei de ver que essa pessoa não tem uma relação com esse órgão, ou esse órgão que você colocou aqui como fonte não existe. Ou seja, a gente precisa mostrar. Claro, com certeza. E para ti, Márcia, o que tu acha nessa questão? Até mesmo as pessoas, algumas acabam compartilhando não por maldade, de repente estão até passando por uma situação assim, que parece ser aquilo, e então realmente deve ser verdade, e acabam compartilhando, né? Eu estava ouvindo o professor, Luana, e estava me questionando, lembrando de algumas situações. Por exemplo, é muito comum usar o Facebook para colocar foto de criança desaparecida, por exemplo, né? Quando aparece aquela carinha ali, a gente se comove já de imediato. É uma criança, está desaparecida, a mãe está desesperada, né? Tá, mas e aí? É verdade ou não é? Né? Já pela proliferação das fake news, mesmo quando é verdade, a gente fica na dúvida. Assim como quando é uma vantagem muito boa, um prêmio, um valor que se vai receber, um direito, enfim, a gente fica na dúvida, né? E ouvindo o Dr. Danner, ele falava que desde a era medieval, né, se fala em fake news. Concordo plenamente. Essa semana eu fui surpreendida pelo meu filho, ele estuda no 6º ano, chegou em casa com uma fake news que eu achei que tinha acabado. Né? Uma fake news, ele não tem Facebook, mas o boato veio e ele disse, mãe, a minha colega disse que o mundo vai acabar daqui a 18 meses. Eu disse, meu filho, eu tô com 41 anos, eu já vi o mundo acabar 4 vezes. Isso se prolifera, isso continua, né? E essa questão também de por que as pessoas compartilham é a falta de tempo. E tem uma coisa curiosa também, que as pessoas têm uma ansiedade de dar a notícia em primeira mão, né? Será que o fulano já viu? Vou compartilhar. Vou marcar o fulano. Vou ser o primeiro. Eu vou ser o primeiro, sou eu que estou contando, né? Não saiu nem no jornal da cidade, mas eu já sei, vou mandar. Né? Então, além da pressa, eu acredito que isso seja uma atitude muito... Na maioria das vezes, quem compartilha, eu acredito que é inocente no que está fazendo. Principalmente dependendo do que é a fake news. Quando a gente vê que é uma coisa mais elaborada, com relação à política, por exemplo, eu acredito que tenha profissionais no meio, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Assim como tem os assessores de imprensa apagando o incêndio do lado de cá, tem os lá de lá que estão colocando lenha na fogueira.
normal, infelizmente, né? Mas essas notícias que vêm do tipo previsão de chuva de meteoros, que a gente fica um pé atrás, né? Aí sai todo mundo compartilhando, tem que olhar para o céu hoje, vai ter chuva de meteoro. Dá o azar, dá uma chuva de granizo, todo mundo surta, né? Porque viram no Face, né? Eu acredito que a maioria das vezes seja inocente, acredito, exceto quando existe um foco político ou o período que o país está vivendo também. Existe muita informação, nunca se teve tanta informação assim, tanto da política quanto dos seus gestores em tão pouco tempo. É muita coisa, muito rápido. E é cultural, as pessoas não têm o hábito de ler. Elas não têm o hábito de ler. E a tecnologia faz com que a vida corra ainda muito mais. É muito mais atividade, são multifuncionais, são multitarefas, né? E para ser rápido, para não deixar de transmitir a informação, eu vou lá e compartilho. Eu acho que é por aí. Exatamente. Agora, só uma das fake news mais antigas da cultura popular brasileira, eu acho que precede a internet, é o velho do saco, né? É uma fake news, assim, que todo mundo ouviu falar e todo mundo tinha medo, mas ninguém nunca viu o velho do saco, né? É o maior exemplo que nós temos antes da internet. Sempre desconfia do Papai Noel, mas também, não é ele, né? Coelhinho. Né? Bom, gente, o papo realmente está muito bom, estamos evoluindo, mas agora para a gente dar uma boa respirada, assim, a gente vai chamar então o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta então para continuar esse assunto. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Voltamos então com o programa Mídia em Cheque, que hoje o nosso tema aborda o fake news no jornalismo. Nossos convidados então é o professor Maurício Dias, o advogado Danner Santos e a jornalista Márcia Marinho de Faria. Voltando então ao nosso assunto, o tema então agora seria como conviver com a fake news nas redes sociais, principalmente o WhatsApp nos grupos de família. Porque a gente acaba falando alguma coisa num grupo de família ali e algum parente já fica, não, mas você está errado. Com o grupo de família é um pouquinho mais complicado justamente por serem nossos familiares, enfim. Qual a opinião de vocês a respeito nesse sentido? Poderia ser, Márcia? Pode ser. Eu considero o grupo de WhatsApp da família o mais complexo, né? Porque, de repente, num grupo de trabalho, a gente sai do grupo, tá bipando muito, vou sair, ou alguma empresa, algum serviço, enfim, sai fora. E da família, isso aqui que deu, fulano saiu do grupo, não se mistura, qual é o problema? Né? Fica aquela coisa ruim, né? Tu já vai virar o assunto do grupo. E quem dirá, então, rebater uma informação que é fake, principalmente quando somos o jornalista da família. A jornalista disse que não é. A jornalista falou que não é verdade, né? Então fica ainda mais complicado. E dentro daquela ideia que a gente estava falando, que a pessoa quer dar a notícia, né? Ela quer ter aquela informação, aquela novidade. Aí, de repente, justamente no grupo onde tu fica por cima, o fulano falou que vai ter concurso.
uma empresa que está extinta desde 1972, mas está no Face, entendeu? Então, Tá no Face, é verdade. é verdade, está no Face, né? Aí tu vai lá e diz, olha, né, tá extinta, né? Então, é muito delicado, muito complicado. Eu acho que o principal é orientar, né? E aí eu chamo o Dr. Danner aqui também, porque para que as pessoas não sejam vítimas e não ajudem isso a se manter na mídia, né? Eu acho que orientar, né? Leiam, né? Sair da caverna, né? Todos nós um dia chegaremos lá. E o trabalho é árduo até que nós cheguemos lá, né? E tu, professor, já teve alguma discussão no grupo da família? Já saiu para não ter que falar alguma coisa que acabe, né? Não, até porque pareça não. Não? Nesse sentido, não. Até porque eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, aprender a conviver, né? Então, saber... uma coisa que é uma atitude que eu sempre penso. Por exemplo, a gente vai conseguir mudar a opinião de uma pessoa pessoalmente? Difícil. E pela internet? Não, né? Então, ficar rebatendo aquilo que as pessoas não querem ouvir, eu acho que não adianta. Alertar que está errado, sim, mas na verdade, pelo menos nos grupos que eu participo de família, as pessoas não costumam compartilhar fake news, elas compartilham outras coisas, elas compartilham, sei lá, seus pontos de vista, elas compartilham piadas, elas compartilham fotos, mas nem sempre fake news. Mas eu sei que isso não é exatamente o que acontece nos outros, né? Mas ficar toda hora tentando rebater aquilo que as outras pessoas colocam vai ser, sim, para o lado pessoal e gera aquilo que a gente tem observado muito nos últimos anos, né, principalmente aqui no Brasil, que é essa polarização, né, de discursos, e acaba que às vezes acreditar ou não acreditar tem a ver com isso. Sou de tal corrente ou da corrente contrária. E às vezes não é exatamente isso, às vezes é de alertar que existe ali algo falso. Alertar ali que aquilo não deve ser compartilhado porque é uma informação de uma empresa que não existe mais, ou então uma informação que já foi desmentida. Então, muitas vezes a gente, quem acompanha também as redes sociais, também vê que muitas vezes uma notícia falsa, ela volta à tona depois de 3 anos, depois de 4 anos. Então, ficar toda hora desmentindo que aquilo ali, não, isso aqui não é verdade. Ou então, muitas vezes a gente vê entre essas notícias compartilhadas também que a determinada pessoa foi demitida de uma empresa porque tomou uma determinada atitude. Da própria pessoa, toda hora ela tem que se manifestar que não aconteceu aquilo ali. E às vezes, 3 anos depois, ela ainda tem que... A mesma coisa dizer que uma determinada pessoa morreu. E na verdade ela está viva, né? Então ela tem que dizer, olha, não estou... Então, olha tudo que acontece em função de uma informação errada, que nem sempre se configura dentro dessa noção do que a gente tem por fake news, né? Queria só retomar que a gente precisa entender hoje a fake news não só como esses boatos, essa erro de apuração jornalística, mas muito mais como essa informação que é feita para sistematicamente deliberar as pessoas para pensarem de uma outra maneira, né? Que existe sim ali informações erradas, mas que quer conduzir a opinião pública para um outro lado. Claro. Agora, só nesse aspecto da família, o que eu sempre digo é tudo é forma de falar, né? A gente pode contrapor a pessoa, mas temos que ser muito parcimônicos nisso, né? Por que a gente vai comprar uma discussão, uma contenda gratuita com alguém que a gente ama muitas vezes, por um motivo que alheio à nossa realidade, uma coisa assim totalmente absurda? Então, muitas vezes as pessoas não têm forma de falar, né? É isso que eu acho sempre absurdo, assim. Tu vê, assim, não gostou de uma colocação, não gostou de uma replicação ali de postagem, e aí a pessoa vai e já, né, agride, vocifera, né? E aí fica aquela coisa. Então, eu acho que tudo é jeito de... Até pra gente chegar nesse objetivo de conscientizar, né? Chegando pelas beiradas, indo aos poucos, né? Tentando afavelmente. Né? Sim, eu acho que isso é uma questão que acontece. As pessoas às vezes acreditam que por você querer
dizer que aquilo ali tá errado, é que Ofendê-la. você que você não concorda com aquilo ali, que você é da outra corrente. Então, isso é o mais complicado que a gente tem visto hoje, né? Então, que você tem um lado e que eu não vou te ouvir porque você é do outro lado que não o meu. E isso tem contribuído muito para que para que fique cada vez mais complexo esse cenário do relacionamento de grupos dentro da internet. E nesse aspecto, eles favoreceram também a dedução dessa polarização que já subsiste no Brasil há 20 anos. Né? Porque agora está no micro, antes estava só no macro essa polarização, esse radicalismo. Né? Hoje em dia está no grupo da família, está aqui, está com o teu irmão, com a tua afilhada. Então, ele tá mais próximo da gente, assim, E nós tá mais palpável. Estamos cercados de peritos, né? Exatamente. Todo mundo é perito, né? A gente vê, assim, pessoas falando de determinados temas com uma tamanha prioridade, assim, fica... Nossa! Nossa! Sim, e às vezes contestar aquilo que a ciência já provou há tanto tempo, né? Então, como se fosse... a pessoa não tenha nenhum tipo de especialidade naquilo, mas ela quer desmentir algo que cientificamente já foi comprovado há muito tempo. Então, isso eu acho que também é muito perigoso, né? Das pessoas hoje quererem contestar, falar, né, sobre verdades científicas como se isso não fosse, enfim, de uma maneira tão leviana e muitas pessoas indo para esse caminho. Então a gente vê algumas coisas bem preocupantes, como por exemplo pessoas que começam a se convencer que, por exemplo, não se deve vacinar, porque a vacina vai causar alguns males, enfim, né? Então tantas coisas. Então há riscos aí para a saúde pública, por exemplo, há riscos para a economia do país, né? Há riscos muito grandes com o compartilhamento de... Estamos aí diante de uma epidemia de sarampo, né? Depois de quantos anos, né? E existe alguma forma de combater isso ou a gente só consegue amenizar essas fake news? Só amenizar, porque a gente está lidando com a rede. A rede ela é ampla demais e a gente não tem o controle, né? As pessoas, temos o lado bom disso, né? As pessoas precisam sim ter liberdade para estarem na rede. A rede ela é livre, é um ambiente aberto, onde cada um participa dela da maneira como quer, mas daí também, ao entrar na rede, eu tenho que também assumir as responsabilidades de estar lá. E uma das responsabilidades é que aquele conteúdo que eu tive qualquer tipo de relação, eu tenho que ser responsável por ele também. Então, não é só o conteúdo que eu produzo, mas é o conteúdo que eu compartilho, que eu estou endossando lá com o meu like. Então, à medida que eu colocar só um curtir lá, quer dizer que eu estou endossando aquilo ali. Então, a gente precisa... Então, essa mudança parte de cada um. Não é uma questão que a gente pode sim e deve cobrar de grandes empresas que detêm os sites de redes sociais, como por exemplo o Facebook, e que o Google precisa ter um controle maior sobre isso, mas a gente pode cobrar de outros órgãos, né, como por exemplo, né, os órgãos ligados aí à justiça e à segurança, para terem outras formas para tentar coibir isso, mas também é uma questão individual. Cada um precisa ser mais responsável quando usa a internet. Eu penso também num cuidado, um filtro que cada pessoa tenha, né? A rede, por ser livre, por ser aberta, né? Nós temos, por exemplo, informações circulando através até de crianças. Né? O meu filho tem 12 anos e ainda não tem Facebook. Eu não considero que ele esteja pronto para o Facebook ainda. Não por ele, porque a gente confia na educação que dá, mas pelo que vem até ele e um filtro que ainda está se formando no caráter, na índole, no bom senso, né? E quando a gente fala em Facebook, fala de rede, fala que é aberto, esse cuidado com a exposição da imagem, que tu falaste da Carolina Dickmann antes também, né? Nem sempre as pessoas têm esse cuidado de não expor tanto, não ser tão amplo, né? E ao mesmo tempo tem todo o direito de ser, porque ela é aberta. Lembrar que você tem ali uma contagem de amigos no Facebook, né?
E eu, às vezes, vejo pessoas falando, eu tenho 2.000 amigos no Facebook. Eu, cara, pede um pila para cada um e faz as férias, né? E quando tu para pensar, eu já tive, na época que eu estava na Rádio Membuí e em outras emissoras, eu tinha Face com 2.000 amigos. E, na verdade, eram ouvintes, eram colegas de profissão, que com o tempo eu fui tirando, porque perdi o contato, não eram necessariamente amigos. Pessoas que curtiam, compartilhavam as notícias comigo ali, enfim, mas que eu nunca tinha visto pessoalmente, né? Mas quando a gente pensa que hoje no Brasil, a maioria das pessoas tem em torno de 1.000, 1.500 amigos no Facebook, cada coisa que tu compartilha chega nessas pessoas, cada uma delas tem 1.000, 1.500 amigos no Facebook e isso virou uma boiada solta, como a gente diz. Como o professor falou, não tem como ter o controle de onde saiu. Então, se eu pudesse dar um conselho, né, o conselho que eu daria seria que as pessoas leiam a informação atentamente, não compartilhe. Pense como seria ruim para você receber uma informação que não é real. Hoje em dia não dá para a gente confiar que porque tem o selo, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, realmente foi a Caixa Econômica Federal que mandou aquilo. Porque lá na tua conta bancária na Caixa Econômica Federal não tem o teu perfil do Facebook, tem o teu telefone. Então o banco vai ligar para te dar qualquer informação, benefício, cobrança, seja lá o que for, né, doutor? Dificilmente, a Caixa mandou para o meu Facebook. Desconfia. Não é bem assim, né? Então, não confiar tanto, não ser tão inocente, né? Tem um pouco de maldade nisso. A gente vê aí, hoje, eu assistindo a televisão, eu tinha ouvido falar em bitcoins, né? E eu fiquei, puxa, eu não me atualizei nisso ainda. Ainda não entendi o que é o Bitcoin, né? Fiquei até um pouco constrangida. Aí nós estávamos almoçando, aparece uma menina de aproximadamente uns 6 anos na tela e eu jurei que a menina falava comigo, porque ela disse, o quê? Você não sabe o que é Bitcoin? Eu, gente, é comigo. Né? Então, assim, ó, a internet ela tá repleta de gente muito jovem, gerando muita informação. Os netos, os sobrinhos com 3, 4 anos dão um banho de informação, de conhecimento de celular. Eu jogava Atari e me achava o máximo, né? Tu vê uns bebezinhos com o dedinho aqui já, né? Já sai com cabo USB, eu acho, ali, ó. Isso, o bebezinho vem com tudo agora, vem né? com tudo. Então, assim, ó, muito cuidado, muita cautela, né? Quando a gente faz uma matéria para a TV Unifra, que eu já trabalhei também, ou para qualquer emissora, o jornalista sério, ele tem várias fontes, ele assina a matéria, ele dá o aval dele, vem o selo da empresa de imprensa que avaliza esse jornalista. Então, tem uma série de informações. Olhe minimamente a data, o link. Se é um endereço de internet muito complicado, muita sopa de letrinha, desconfia, né? Não compartilha. Você não gostaria de receber uma notícia falsa, né? Mudar o teu dia, mudar a tua rotina, o teu comportamento por causa de uma notícia que é uma mentirinha, uma brincadeira de mau gosto de alguém. Então, leia antes. Eu acho que a melhor maneira da gente tentar acalmar um pouco, né? Amenizar um pouquinho, é orientar que o povo leia. Com certeza, Márcia. E nós temos também desafios também no jornalismo, porque todo mundo é jornalista ali nas redes sociais, né? Então, como é que é para o jornalismo tentar amenizar isso? Bom, qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Isso sim, é uma máxima da internet 2.0. Então, e a gente poderia pensar no indivíduo mídia, né? A pessoa que produz o seu conteúdo, mas não é jornalista, né? Não, ele é um produtor de conteúdo, ele é a sua mídia. Agora, o jornalista, ele tem uma série de questões que foram colocadas aqui, que é esse cuidado aí, então, com todo esse processo, esse cuidado com as fontes, esse cuidado com o processo de apuração, né? De obter a informação, de checar se ela é verdadeira, de confrontar, às vezes, um dado com o
outro para ver se ele fecha, e também uma série de outras questões que são os cuidados com a maneira com que se faz o texto, o tipo de fotografia, de vídeo, o uso do áudio, o uso também do conteúdo dentro da rede social, ou seja, o jornalista ele também produz um conteúdo diferente enquanto ele se coloca enquanto profissional de informação na rede social. A maneira com que ele produz um post, seja ele em tempo real, seja ele programado, seja ele um tweet, ou seja ele um story, tudo isso tem uma série também de conjunto de exigências para que ele saiba informar bem e também que ele tenha esse cuidado com a apuração. O cuidado com a apuração, ele está presente em toda e qualquer mídia, então desde o Twitter até uma reportagem muito ampla. Então aí está um dos pilares do jornalismo é a apuração. E outra é saber se comunicar com aquele público. Quando as pessoas estão, às vezes, publicando qualquer coisa nas suas redes, nem sempre elas estão pensando no público, elas estão pensando, muitas vezes, em si mesmas. Claro que a gente não pode desconsiderar de forma alguma esse conteúdo gerado pelo público. Ele é fundamental, ele é importante, muitas vezes é a partir dele que a gente fica sabendo de determinados episódios que acontecem, como, por exemplo, um acidente, né? Então, essa cobertura colaborativa, né, de várias pessoas produzindo, publicando sobre algo que aconteceu, que tenha grandes proporções, faz com que a gente tenha uma ideia muito maior dos fatos. Mas também cada uma pessoa está tendo uma visão bastante particular. Então, cabe aí a mídia olhar de fora e tentar contextualizar isso. O jornalismo ele também se preocupa com isso, em contextualizar, dar uma ideia do todo e não dar uma ideia só particular. Claro. E rapidamente, Danner, quais são os desafios também das fake news para o direito? Só aproveitando o gancho do professor, nunca é demais lembrar que a liberdade de expressão não é absoluta, né? Desde a Constituição de 88 ela encontra limites, lindes, na medida em que você eventualmente vilipendia a esfera de direitos de outra pessoa, né? Então nós temos que ter muita cautela nesse aspecto, porque não só a legislação prevê tipos penais e responsabilidade civil nesse aspecto, como também nós temos que sempre nos colocar no lugar do outro também, né? Não só como pessoas, mas como seres humanos que nós somos e seres sociáveis, né, sobretudo. Por que nós vamos deixar de ter uma convivência salutar para gratuitamente proferir, muitas vezes, falácias sobre outra pessoa por pura maldade, né? E a colocação que tu coloquei aqui. Os desafios para o direito com essas fake news. Isso. É uma coisa que eu tenho para mim é que, por mais que exista, não há um tipo penal específico que tipifique fake news, tá? Há um projeto de lei do Ciro Nogueira, se eu não me engano, do PP, mas que está no Senado, para incluir no Código Penal um tipo específico disso. Agora a gente tem que pensar também que a legislação prevê não só a questão da difamação, calúnia, injúria, que a gente pode diferenciar, que muitas vezes as pessoas confundem, né? Calúnia, difamação, injúria. Calúnia é quando você imputa um crime a outra pessoa, difamação é quando você imputa um fato desabonador, mas não crime a outra pessoa, e a injúria é quando você ofende a esfera íntima da pessoa. Não vou dar exemplo, mas enfim. E então um desafio que nós temos é, por mais que exista uma legislação indireta e direta, que não é porque ela exista que as pessoas vão deixar de fazê-lo. Assim como a tipificação de homicídio, a tipificação de feminicídio, não é por isso que as pessoas deixam de fazê-lo. Então o nosso desafio é trabalhar muito no preventivo, certo? Com controle de segurança pelo Estado, informação, divulgar, não só também deixar pelo Estado a questão da informação, mas nós, quanto sociedade, também ajudar nesse aspecto, né? Uhum. E o repressivo é aquilo, as pessoas vão, eventualmente, ingressar naquela esfera ali, e aí tem o judiciário para ser provocado depois, e aí ser dirimido na esfera competente. E para ti, Márcia, rapidinho, na tua opinião, quais são esse problema, esse desafio, então, no jornalismo? Olha,
É um desafio que, dentro da minha vivência como assessora de imprensa, tira o sono de qualquer profissional, né? Porque geralmente quando a gente entra nessa questão da difamação, da calúnia, da injúria, aí fica complicado, né? A minha preocupação maior é que não só a notícia corre numa velocidade sem medidas, mas ela é compartilhada, ela vira assunto. A averiguação dela, por mais rápida que seja, a hora que você consegue dar uma resposta para o público de que aquilo não é bem como está sendo veiculado, aquilo já está muito longe. É tarde demais, né? É tarde demais. E construir a imagem de uma marca, de uma empresa, de uma pessoa, é algo trabalhoso e delicado, porque envolve todo um círculo de relações muito grande. E muitas vezes uma notícia construída, né, como a gente estava comentando antes, que em alguns setores a gente tem essa sensação de que há um profissional, né, tamanha proximidade com o real daquela fake news. Quem constrói isso, constrói sabendo da dificuldade que é reverter, né? E eu vejo isso com uma desonestidade com o público de um tamanho, né? Então, quando a gente olha a questão política, a gente mexe com uma nação inteira, a gente mexe com o voto, a gente mexe com o direito democrático da pessoa escolher o seu candidato, mas amparado por questões verdadeiras, né? Quando a gente... minha história de eleitora, eu votei a primeira vez com 16 anos, eu lembro que eu sentava à frente da TV para ouvir o programa eleitoral e era aquilo que eu tinha. Era pouco, era muito pouco. Meu primeiro voto foi para presidente da República. Com 16 anos, nossa, né? E agora? Muitos de nós não tinham conhecimento político, consciência social e política para votar. Assim como hoje muitos jovens de 16 não têm, e assim como muitas pessoas de 45, 50, 60 não têm. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma gama de informações, a gente tem canais de pesquisa onde dificilmente, porque nós todos somos observados 24 horas em razão dessa tecnologia toda, né? Dificilmente tu não consiga abrir a vida de uma pessoa. Mas graças a fake news, hoje o que a gente lê, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Já não dá para ter bastante certeza daquilo. Exatamente. Né? E a gente percebe o quanto a gente é observado e o quanto a gente também pode ser alvo de fake news daqui a pouquinho, né? Quando, por exemplo, alguém da família disse assim, fiquei preocupada contigo, tu não postou nada hoje. Teu casamento vai bem? Eu não vi que tu colocou foto do teu marido no final de semana, né? Então a vida da gente está muito entrelaçada com a rede social, muito entrelaçada com a informática, com a internet especificamente. A gente dorme a 3, a 4, né? É o meu marido, eu, o celular dele e o meu, né? Então, bipando o tempo todo, agitando a vida profissional também. Porque antes a gente saía do trabalho às 18 horas, voltava no outro dia às 8. Hoje a gente sai às 18, o chefe lembra de alguma coisa lá pelas 21, no intervalo da novela, manda, amanhã me lembra de te falar tal coisa, né? Então eu acho que é mais ou menos isso, assim. Claro. É um aprisionamento. E para o jornalista ver isso acontecendo dessa forma é um pouco frustrante, né? Porque às vezes tu vê ali o teu trabalho como assessor de imprensa, como repórter, frustrado por uma mentira, por uma fake, por uma informação que não é a real, né? E correndo atrás da máquina o tempo todo. Claro, com certeza. Muito obrigada, Márcio. Gostaria então de agradecer a participação do professor Maurício, da Márcia, do Danner. O Midi Check então termina por aqui. Até o próximo programa.